Bem-vindo ao canal Escatológico. Eu tenho em mão aqui um livro bem interessante que se chama A Verdadeira História da Ficção Científica. O conteúdo deste livro tem trechos reveladores a respeito daquilo que culturalmente foi planejado há muito tempo para a modificação da cultura e da mente humana. E isso justamente com a finalidade de tentar convencer as pessoas da possibilidade de fantasias sem nenhum fundamento científico passarem a fazer parte do imaginário e da realidade vigente. Neste livro ele fala então a respeito da definição de ficção científica. E sobre esse tema ele diz o seguinte: não há entre os diversos autores e pensadores sobre a ficção científica um consenso a respeito do que é ficção científica, além do acordo de que é uma forma de discurso cultural, em essência literária, mas nos últimos tempos cada vez mais cinematográfico, televisual, de quadrinhos e relacionados a jogos eletrônicos ou não, que envolve a concepção de um mundo diferenciado do mundo real em que os consumidores de ficção científica vivem. Então vocês podem perceber que a ficção científica é um discurso cultural, assim como o cientificismo e a falsa ciência ou astronomia moderna tem se desenvolvido como uma forma de discurso cultural, algo que penetra na cultura humana e se espalha, de modo a envolver a concepção de um mundo diferenciado do real, em que os consumidores dessa mesma ficção científica vivem. Então eles começam a ter a mente mudada, transformada, para perceberem como irreal o mundo em que eles vivem e como cada vez mais real o mundo criado por um discurso cultural. Uma tese bem interessante da presente obra, dessa obra aqui, é que quase todos os textos clássicos de ficção científica que ele menciona articulam, segundo esse autor, uma dialética fundamentalmente religiosa. Essa mudança ela foi operada gradativamente. Então, a partir de Copérnico e também a partir de afirmações de pessoas comprometidas com o advento de um mundo novo, de uma realidade nova e diferenciada, podemos dizer que esse plano ele teve o seu cume, ou culminou, com a missão Apolo 11, que fantasiosamente se afirma teria pousado na Lua. Você pode assistir ao filme chamado Armstrong, que é um documentário sobre a vida do Neil Armstrong, que se alega foi o primeiro homem a pisar na Lua, e lá nós podemos ver claramente o objetivo que teve todo esse programa Apollo. E eu concluo isso através da fala de um repórter, enquanto aparece no filme a pegada de Neil Armstrong no suposto solo lunar, a suposta pegada no suposto solo lunar. Esse repórter nos vem com a seguinte pérola, vejam só. Enquanto o filme mostra essa pegada que vocês podem ver, isso aqui é uma lama, né? Uma lama comum feita aqui na Terra. Eles dizem que isso aqui é uma pegada na Lua, tá? Grande mentira. Então ele diz assim: este é o maior evento de toda a história. Vejam só a frase que esse repórter diz, né? Este é o maior evento de toda a história, mas não termina por aqui, tá, pessoal? Vamos ver, vocês vão concluir sozinhos aí qual o objetivo disso. Da raça humana, então ele diz, vamos voltar lá. Este é o maior evento de toda a história da raça humana. Agora vem a cereja do bolo, tá? Hoje é o dia de ano novo do ano 1. Absurdo! Vocês perceberam aí o que ele quis falar com isso? Hoje é o dia de ano novo do ano 1. Ora, nós vivemos em uma era cristã, mas aqui começa para eles querem sugerir, a era pós-cristã. Porque que eu saiba, o evento mais importante deste mundo
foi justamente a crucificação do Filho de Deus e a sua ressurreição. Então ali é que nós devemos, como diz a palavra, viver em novidade de vida. Vocês podem ver aqui e confirmar aquilo que o autor do livro a respeito de ficção científica afirma, que a ficção científica tem um cunho religioso. E essa pegada, que seria um grande salto para a humanidade, tem justamente esse escopo, essa finalidade de perverter a realidade ao afirmar que o fato de um ser humano pisar numa lama que não é nem na Lua, tá? Essa pegada aqui ridícula, isso aqui é o acontecimento que define o dia de Ano Novo do ano 1. É uma grande blasfêmia. Então é o seguinte, você cristão, que acredita aí que o homem realmente pisou lá na Lua, um local que nós sabemos que não é possível de se ir, você está blasfemando. Se você crê nisso, você está blasfemando contra o próprio Deus. Você está assimilando essa cultura ficcional como verdade, tá? E vamos ver agora aqui um discurso de Armstrong. Então vamos ver lá o que Armstrong fala. E ele, é claro, como os outros atornautas, estão comprometidos, todos eles com essa visão aqui, tá? Que essa pegada na lama, tá? Na terra isso aqui, na lama do deserto de Nevada, isso aqui significa uma nova era. Então vocês podem ver que ele afirma nesse discurso o seguinte, que a história é uma sequência de eventos aleatórios. Mas a palavra de Deus fala a respeito da natureza do poder de Deus. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Salmos 46, 10. Neil Armstrong afirma com todas as letras que a história é uma sequência de eventos aleatórios e escolhas imprevisíveis. E completa a sua frase dizendo, é por isso que o futuro é tão difícil de prever. Vamos ler alguns versículos que falam sobre a soberania de Deus. Armstrong, um homem já idoso e perto de morrer, falando as abobrinhas dessa. Que a história é uma sequência de eventos aleatórios. A Bíblia afirma que Deus tem o domínio sobre a história e sobre os eventos históricos. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Podemos então ter certeza que os eventos históricos que estão a ocorrer hoje em nosso mundo terão como seu ápice não a ida do homem a corpos celestes, impossíveis de serem atingidos, mas a entrega do reino ao povo do Altíssimo. Este reino terrestre no qual vivemos. Deus, portanto, controla a história. Armstrong mente. Tudo o que eles desejam é diminuir a palavra de Deus para que ela não tenha relevância na nossa cultura atual. Eles estão comprometidos com uma coisa muito perversa. A palavra diz também em Salmos 47, 9, os governantes da terra pertencem a Deus. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Essa declaração, então, de Armstrong provém da boca de um provável ateu. Ele diz, a história é uma sequência de eventos aleatórios e escolhas imprevisíveis. Ele diz, e escolhas imprevisíveis. E fala mais, é por isso que o futuro é tão difícil de prever. Não é não, meu caro. O futuro não é difícil de prever. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Da minha boca saíram e eu as fiz ouvir. Apressuradamente as fiz e aconteceram. Isaías 48, 3. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Isaías 41, 22. E quem proclamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno?
e anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Isaías 44:7. Que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. A questão aqui é bem simples. Você vai acreditar na fantasia da ficção científica, nas suas invenções de cunho religioso, na mídia que deseja incutir na mente das pessoas que a suposta pegada na Lua feita na lama do deserto de Nevada é agora o evento mais importante da história humana e a partir do qual devemos recomeçar a contagem das eras, e nas afirmações de um suposto astronauta que a história é composta por eventos aleatórios que não podem ser previstos, ou vai crer na palavra de Deus que afirma que ele controla a história e na inerrância da palavra profética? Se você é um ateu, permaneça na sua ignorância para a condenação, pois esta palavra é para os escolhidos de Deus. Mas se você afirma ser um cristão, você deve decidir agora se Deus é verdadeiro ou se as agências espaciais e seus astronautas é que estão com a verdade. Fica a dica.